Thor Ragnarok foi mais um sucesso da Marvel no cinema. O público adorou a mistura psicodélica retrô de visuais incríveis, aventura frenética e comédia excêntrica do filme, entregando um pipocão perfeito para você relaxar e desligar o cérebro por umas 2 horas. A não ser, é claro, que você seja sagaz o suficiente para perceber que o filme tem alguns comentários muito pertinentes a fazer sobre como a história moderna foi calcada em cima de genocídio. Mas vamos por partes. A trama do filme trata sobre o retorno de Hela, a irmã secreta de Thor e Loki, que volta para tomar Asgard depois da morte do Odin. E eu sei que isso não é fiel aos quadrinhos ou à mitologia nórdica, mas se você é do tipo que tá se apegando a detalhes assim, você tá realmente perdendo o ponto do filme. Superficialmente, Hela pode parecer só mais uma supervilã em busca de dominação mundial, mas então ela chega na Sala do Trono, toda decorada em afrescos que contam a história de Asgard, formada por tratados de paz, festas e muito amor, e ela então decide revelar isso como gigantesco caos que isso é. Proud to have it, shamed of how he got it. Na verdade, Asgard, o Império de Asgard conquistou os 9 reinos através de guerra e opressão com a ajuda de Hela, que depois foi banida como uma parte desconfortável do passado. Hela nada mais é que um reflexo das políticas que Odin empregou para conseguir o poder, políticas que ele então tenta reescrever do seu passado, apresentando uma versão idílica da história de Asgard. Agora, apesar do nome, a Asgard da Marvel, tal qual definida por Jack Kirby, deve muito mais a uma mistura entre o operático de Wagner e, principalmente, o teatro de Shakespeare, muito mais do que deve à própria mitologia nórdica. Então, não é à toa que os Asgardianos são predominantemente interpretados por atores britânicos com sotaques britânicos. Logo, não é muito difícil traçar um paralelo entre os personagens e... bem... o que eu quero dizer é... o sol nunca se põe no Império Asgardiano! Aliás, peraí, o filme do Pantera Negra também não fez menção a isso? Droga, eu achei que eu tinha exclusividade da referência. Em minha defesa, eu escrevi o roteiro desse vídeo meses atrás. Mas enfim, então parece que o novo filme divertidão da Marvel realmente é muito mais esperto do que ele parece à primeira vista. Eu preciso saber, quem é o gênio por trás de comentários tão perspicazes? Taika Waititi é um diretor neozelandês que já vinha sendo cultuado por suas comédias e dramédias independentes. A boa e velha Nova Zelândia. Eu tenho um amigo morando lá agora. É um país com uma história bem interessante. Atualmente, a maioria dos habitantes de lá é de origem europeia, mas o próprio Taika é de descendência maori por parte do pai, o povo polinésio nativo do país. Em 1840, o país foi anexado como mais uma colônia do Império Britânico e, assim como a maioria dos outros países que passaram pelo mesmo processo, isso foi um tremendo golpe ao povo nativo. Ele teve suas terras tomadas e vendidas, gerando inúmeros conflitos, foi atingido por epidemias trazidas pelos europeus, a mudança de economia para o modelo britânico deixou muitos dos maoris em estado de pobreza, foi uma cultura quase extinta pela mão do colonizador. Não seria até os anos 70 que os protestos pelos direitos maori ganhariam força, como forma de tentar resgatar o povo de séculos de degradação. E Taika Waititi carrega esse legado consigo. Isso já era visível no seu trabalho com o cinema independente e faz questão de trazer esse viés pós-colonialista para Hollywood. Por exemplo, ele escreveu a primeira versão do roteiro de Moana, um filme que essencialmente legitima a cultura polinésia para o mainstream ocidental ao mostrar a sua compatibilidade com a narrativa dos contos de fada Disney. Trazer esse tipo de visão para uma indústria de alcance global como Hollywood é extremamente relevante, porque o legado do colonialismo afetou profundamente o mundo todo e é talvez o maior responsável por ele ser como nós o conhecemos hoje. Por muito tempo, o colonialismo europeu foi justificado com uma ação de trazer a civilização para os povos barbáricos, mas quando a xenofobia nesse discurso se tornou evidente demais, a narrativa foi reescrita. It seems our father's solution to every problem was to cover it up. Or to cast it out.
E isso acontece porque opressão se torna tolerável quando tratada por eufemismos. And the slaves have armed Oh, themselves. I don't like that word. Which, Yes word, yes word. sorry, the prisoners with jobs have armed themselves. Okay, that's better, that's better. Pois é, quem diria que sacar e o retrato do grão-mestre como um Jeff Goldblum que só quer que você pense que ele é um cara legal e super não um déspota sádico também é tematicamente ligado a isso. Se alguma vez você já viu o mito de fundação dos Estados Unidos como sendo de um monte de peregrinos bacanas vindo para as Américas e se dando super bem com os povos indígenas, uma vez que a velha narrativa de Destino Manifesto não cola mais, é exatamente disso que eu tô falando. E isso sem falar naquele pequeno detalhe de, sabe, séculos de escravidão. Pensando bem, por que eu sequer estou falando dos Estados Unidos? Isso tudo se aplica perfeitamente ao Brasil. É sempre bom lembrar que nós brasileiros somos tanto vítimas quanto perpetuadores do colonialismo. Enfim, antes que me perca demais, o meu ponto nessa zona toda é o seguinte: nós humanos temos um dom natural de entender a realidade através de histórias. E a narrativa de uma nação é um elemento essencial na formação de sua identidade. Ao excluir os elementos mais desagradáveis da narrativa, pode-se trazer um senso de conforto superficial, mas isso não apaga ou retifica o sofrimento causado a outros, nem previne que tudo se repita. As narrativas precisam assumir o legado do passado sombrio, carregar o peso da responsabilidade de retificá-lo e dar voz aos que foram ostracizados. E como resultado, bem, como uma amiga disse certa vez, não é à toa que esse tipo de discussão surge justo no primeiro filme da Marvel por um diretor não branco. E aí vem o segundo filme da Marvel por um diretor não branco e ele faz isso em escala ainda maior. Vocês estão percebendo o padrão? Então, em um final muito mais revolucionário do que parece à primeira vista, Thor percebe que a única forma de salvar todos os 9 reinos de Hela, o legado encarnado do colonialismo de Asgard, é destruir a própria Asgard e resgatar o que realmente importa de lá, o povo e a cultura que ele carrega. E então, com sua casa destruída, os Asgardianos se encontram em uma situação bastante curiosa. Eles se tornam refugiados. Se eles forem para a Terra, isso inevitavelmente cria uma narrativa de imigração em massa. Isso é bastante tópico. E eu não sei, algo nisso tudo também me traz à cabeça imagens de um povo sendo guiado por um líder para uma terra prometida, ou, dependendo para que rumos essa história vá, uma, digamos, diáspora. Aliás, eu já mencionei que se por parte de pai o Taika é maori, por parte de mãe ele é judeu, o que eu quero dizer é Taika de volta dirigindo Thor 4. Faça isso, Marvel, ok? Ok. Galera, olha só os apoiadores maravilhosos do canal. Eles não são lindos? Se você estiver interessado em se tornar um apoiador, o link do meu Apoia-se tá aí na descrição. É o que mantém o canal de pé e vai me permitir a me dedicar mais aos vídeos. Enquanto isso, muito obrigado a Guilherme Veiga, Jean Kohler, Cláudia Soares Costa, Lucas Sé, Edson Lima Júnior, Fabrício Tomazini, Sartre, João Gilberto Tenório, Bruno Rafael, Gabriela Saito, Francis Rodrigues Pontes de Oliveira, Albert dos Reis Ceia, Luca o Senhor Batata, Jonathan de Carvalho Batista e Rui Carode. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e eu vejo vocês na próxima. Até mais!